Perdidos em uma estrada africana, em suas últimas palavras, Anthony Kiedis diz adeus ao filho. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Tell him so he knows, lost in Ethiopia. TH, língua nos dentes, essa música é perfeita pra gente falar sobre isso. E eu me divirto sozinho, essa coisa boa, né? A gente tá feliz com o nosso trabalho, com o nosso progresso, com o nosso desenvolvimento e a gente consegue se entreter sozinho com um simples TH. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o randomizador escolheu a excelente Lost in Ethiopia, né? Então o Anthony ali, ele pronuncia bem direitinho esse TH. Então esse é um exemplo perfeito pra gente treinar o inglês. Claro que eu brinco, mas é muito importante porque realmente eu sempre falo isso no canal, mas o TH ele faz uma grande diferença e esse fonema é chatinho pra gente falar e pra gente aprender e às vezes até se dar conta, né? A gente às vezes passa batido, às vezes a gente imagina como seria a pronúncia de uma palavra e esse é o exemplo perfeito pra gente treinar isso. Essa música é excelente, né? O I'm With You também é um disco aí que na época eu não achei tão legal, eu sempre achei o The Getaway um disco mais completo, né, e com mais quantidade de músicas que eu gosto, mas o I'm With You cresceu muito assim no meu gosto, né, porque eu comecei a valorizar mais o Josh, saiu um pouquinho da viuvez do Frusciante ter saído da banda, né, a gente às vezes espera e fica naquela ansiedade para saber o que a banda vai criar, e aí agora a gente consegue, né, retrospectivamente, né, esse disco é de 2011, então a gente consegue com uma análise mais fria, mais distante daquela calorosa paixão pela banda, a gente consegue observar que o trabalho que ele fez foi muito bom, e eu sei que essa opinião não é só minha, ia ter sido muito interessante, muito legal, muito gratificante até, ver um terceiro disco com o Josh, né? A gente tem aí os lado B, que muitas pessoas me pedem para traduzir o lado B, então vamos terminar a discografia oficial da banda, se eles não lançarem mais nenhum disco de estúdio até o término dessas traduções, que a gente já está na reta final aí, né? Se encaminhando para a reta final, e aí após isso a gente pode sim entrar no lado B, né? Já me perguntam também bastante nos comentários sobre as traduções das músicas solo do John Frusciante, né? E o problema, né? Não é necessariamente um problema, né? A gente não tem problema nesse canal, mas o que me atrapalha, na verdade, é que vocês sabem muito mais de John Frusciante do que eu sei. Então a tradução acaba, eu não tenho nada de novo para oferecer. A gente já chegou a ter essa conversa numa época em que o canal era bem menor e que eu me arrisquei a traduzir Frusciante, mas eu vejo que o fã que se preocupa em ir atrás da carreira solo do Frusciante sabe muito mais do que eu. Então eu realmente não vou conseguir oferecer nada que seja interessante assim, né? De um ponto de vista até psicológico, ou até de trazer curiosidades, porque eu realmente não conheço o suficiente, né? O que eu conheço do John é dessas análises que a gente faz, dessa interação que ele tem com o Anthony, mas ele nessa jornada pessoal, ela é muito mais complexa do que eu posso oferecer uma tradução e até, tipo, eu não tive tanto esse interesse de ir atrás dessas coisas mais pessoais do John, né? Apesar de ter escutado algumas coisas que eu gostei, assim, e também colaborações que ele fez com outros artistas, mas no geral, assim, eu deixo, assim, de não tocar, ou talvez alguma música do Frusciante, assim, que vocês tenham entrem em acordo, assim, não, essa aqui precisa traduzir porque essa aqui vai ser fantástico, essa aqui realmente tem pra gente explorar, vai ser legal ver uma opinião diferente, aí a gente podem deixar nos comentários e a gente pode organizar em algum momento traduzir um Frusciante, mas no geral eu prefiro me afastar de traduções que eu não domino muito bem, né? Era 21 Pilots? 21 alguma coisa, né? Era uma banda também que eu traduzia bastante, mas acabou acontecendo essa mesma coisa. O fã conhecia muito mais do que eu. E aí as minhas traduções acabavam não sendo completas, né? E eu prefiro fazer um trabalho completo, né? A introdução mostrou que eu tenho um lado irreverente, vocês já conhecem, quem acompanha o canal, e eu gosto de me divertir, mas ao mesmo tempo tem um lado de seriedade, né? Eu acho que os meus posters ficaram muito bem aqui para mostrar o meu conteúdo inconsciente, assim, né? Tem fantasias de robôs gigantes, tem psicologia, tem artistas inovadores, tem artistas que ajudaram a evoluir o estilo, tem artistas que são irreverentes, né? Tem artistas que se levavam a sério demais, né? Então a gente tem ali o mestre e o discípulo, então temos, né, as minhas guitarras estão aqui, então a gente tem muito da minha personalidade nesse canal e eu quero achar aí um meio termo ou um jeito que a gente possa conciliar o que eu tenho para oferecer com o que vocês esperam escutar. Então quando a gente conseguir chegar nesse ponto para poder falar de Frusciante, eu acho que vai ser uma coisa ideal, né? E aí eu espero em algum momento, não me nego a fazer, mas eu gostaria de achar um ponto que a gente possa conversar de uma forma que fique legal para os dois lados, né? Então vamos traduzir a música de hoje, que é Ethiopia.
Hoje a gente vai começar pela história da música. Então o Flea aí fez uma viagem junto com o Josh para a África. E aí eles foram não era bem um cruzeiro, mas era quase como se fosse um safari artístico, que para eles poderem ter a experiência de tocar com músicos locais. Mais ou menos o que o Sepultura fez com as tribos indígenas aqui do Brasil. Então é interessante e os Beatles também fizeram uma viagem para a Índia. Então essa busca do músico por culturas diferentes que possam influenciar eles, né? Quando o Chili Peppers lançou o I'm With You, já era ali avançada a carreira da banda. Então é interessante ver que eles estavam buscando novidades, né? Inspirações em outros continentes, né? E a África ali é conhecida por ser aí o berço da civilização, né? Primordial, e também o berço da música, né? Então muito da cultura africana se dispersou e se disseminou pelo mundo e aí influenciou a criação, né? De ritmos, culturas, religiões, né? E a música tá central nisso, né? Artisticamente também a África influenciou o mundo inteiro, influenciou demais o Brasil, né? Então a gente tem aí o Flea fazendo essa viagem de resgate. Interessante, né? Então a gente tem até uma música que é muito boa. E ela também tem esse clima alegre, assim, né? Então ela talvez não daria a entender que tem uma história mais profunda e interessante de uma busca cultural, né, dos membros ali. E aí diz que o Flea acabou se perdendo na África e o pessoal lá local reconheceu ele e ajudou ele a voltar pro meio dos seus amigos, né? Isso aí não é novidade para os Chili Peppers, porque eles são naturalmente desbravadores e eles acabam aí nos lugares que eles vão querendo conhecer, né? Quando os Chili Peppers estiveram no Brasil aí, há alguns anos atrás, foi ano passado, né, que eles estiveram, eles aí foram descobrir bares noturnos e vivenciar a noite lá de São Paulo, do Rio de Janeiro e tudo mais. Então é bem interessante que eles gostam de desbravar os locais que eles vão, né? Então já mostra também que eles têm essa percepção diferenciada. Mas vamos então para a música de hoje e já começa com uma coisa interessante, né? Porque ele fala I-A-O-A-I-A-E. Isso aí, né, para nós é I, que é o E, A, que seria, né, A seria a letra A, mas é o A de I, né, do I para eles. Então, I-A-O para nós é completamente diferente do jeito que ele fala, né? Então é I-A-O-A, que seria o I, I-A-E, né? Então, e o E para nós soa como E, né? Então, o jeito que ele tá cantando é completamente diferente e aí já dá também um nó no cérebro para traduzir, mas óbvio, né? Não tem sentido nenhum, é só um jeito do Anthony cantar e ele diz: When you give your love away, you get a feeling for I-A-O-A-I-A-A. Live to love another day, even when you feel unsure, né? E claro que o A ajuda a rimar com qualquer coisa, né? Então, quando você dá o seu amor, né? Quando você entrega o seu amor, você recebe um sentimento para I-A-O-A-I-A-E, né? E aí o que significa? Fica a critério de quem escuta, né? Live to love another day, né? Então você vive para amar outro dia, mais um dia, que também é um trocadilho com aquele título do James Bond, né? Live to die another day, né? Então, ou acho que eles reduziram, né? Era die another day. Então, morrer mais um dia, né? Então, viver para morrer mais um dia, né? Que é essa ideia aí da periculosidade, né? Que vivia o James Bond, né? E ele diz: even when you feel unsure, né? Então, você vive para amar mais um dia. Então, amou, teve uma decepção, ama de novo, né? O ciclo aí amoroso, né? Que tem muito a ver com Anthony, mesmo quando você não tem certeza, né? Então, perfeito, legal. Legal, Anthony, porque é essa ideia de que, mesmo que ele tenha se magoado, ele ainda está disposto de tentar mais uma vez. Perfeito. More and more I want to raise my bar and raise your stay. I-A-O-A-I-A-A. When you lie there wide awake, for my son I'll make. Falou do filho, né? Interessante. Então, mais e mais eu quero levantar a minha barra, né? Raise the bar, né? Que é aquela ideia de aumentar a linha, né? Aumentar a distância, né? Para nós é aumentar a régua, né? Para nós é régua, para eles é barra, mas é a mesma coisa, né? É a ideia de ser mais rigoroso nos seus critérios, né? And raise your stay, né? Então eu quero aumentar os meus critérios, aumentar a régua, e eu quero aumentar a sua estadia, né? O jeito que você fica por aqui, né? Raise your stay. E a ideia também de, talvez aqui que ele fala do filho, né? Ter ele mais na sua vida, ou que ele permaneça mais na sua vida, né? Interessante, né? Então, acho que crescer com um pai como Anthony tem todo o lado de traumas familiares, né? Então eu não tenho nenhum psicólogo familiar aqui, né? Mas a ideia dos inconsciente coletivo, né? Traumas familiares, então eles também fazem parte disso, né? Nós temos um trauma familiar
Um trauma como nação, um trauma como cidade, um trauma como família, um trauma como pessoa. Né? Então tem certas coisas que são maiores do que nós que refletem no nosso jeito. Né? Falando em trauma como cidade, no momento da gravação desse vídeo estamos em maio, então, e hoje chove bastante em Porto Alegre, então isso também, né, celebra o aniversário de um ano das enchentes, então é um trauma de uma cidade. Né? Então realmente é um exemplo que funciona que todos nós porto-alegrenses temos esse trauma aí que vai sempre fazer parte da nossa história, que foram as enchentes do ano passado. Então isso vai se permear na nossa história. Então o que eu amarro com o filho do Anthony aqui? O Anthony teve um pai que causou traumas nele e provavelmente o Anthony aí como um músico famoso que viaja o mundo, que não está sempre disponível, né? Eu imagino, né, que nunca esteve disponível, ou na maior parte do tempo, principalmente quando era mais novo, não estava disponível para ajudar o seu filho a se constituir como pessoa, como sujeito, como homem. Ele acabou também, né, passando esse trauma geracional para o seu filho, né? Uma possibilidade. E aqui na letra da música, quando ele diz que ele quer aumentar a estadia do filho na sua vida, pode dizer isso, né? Que talvez ele tenha sido um pouco ausente, assim como o pai dele também foi ausente, né? Porque o Anthony aí mudava de casa muito, né? Então o pai era ausente porque vivia aquela vida boêmia de Hollywood, né? E tentava fazer o filho se aproximar de uma forma totalmente errada, né? Que era tentar ser o pai legal que, né, iniciava o filho nas drogas e na sexualidade, né? Muito antes do momento certo, né? E a gente tem na nossa vida um momento certo para as coisas acontecerem, né? Talvez quando eu era adolescente eu não entendia isso e hoje eu vejo claramente que nós temos etapas na vida que o nosso próprio inconsciente se prepara para receber a próxima etapa. Então, nós como seres humanos, a gente demora, né, faz parte do nosso crescimento demorar para evoluir. Né? Ao contrário dos animais, tem animais que já nascem e já sabem correr e sobreviver e atacar e se defender. Né? E faz parte da sua sobrevivência aprender muito rápido. O ser humano não. A gente tem um aprendizado muito longo e leva muito tempo para a gente aprender. E o nosso inconsciente, a nossa mente, ela nos prepara. Para cada etapa que vem, nós temos um preparo anterior para poder abrir as portas para a próxima etapa e as portas seguintes ficam fechadas até o nosso cérebro, nosso corpo, nossa biologia, nosso inconsciente está pronto para receber a próxima etapa. Então, crescer como ser humano é um processo muito complexo e aí quando a gente tem esses atravessamentos e esses traumas no meio do caminho, fica mais complexo ainda. Né? E aí a gente tem a fase adulta ou a fase adolescente, ou seja, quando a gente se dá conta que alguma parte desse processo não foi muito bem sucedida, a gente tem que começar, né, se tiver a vontade ou a consciência sobre isso, de começar a retroceder e consertar ou pelo menos ressignificar aquilo que nos aconteceu, né? E aí, como essa letra é curtinha, a gente pode ter um pouquinho esse desvio maior na psicologia. Né? E eu também estou cada vez mais inserido nesse mundo, então eu acho interessante a gente poder conversar sobre isso, né? When I lie there wide awake for my son I'll make. Né? Então, quando eu aí me deito, né, de olhos abertos, né, wide awake, né, amplamente aberto, acordado, para o meu filho eu vou fazer. Né? Então é isso. Né? Para o meu filho eu estou disposto a aumentar a minha régua. Né? Então aí um pensamento nobre. Né? E aí no refrão ele diz: Tell my boy I love him so, tell him so he knows, lost in Ethiopia, walk out in that road. Né? Então é interessante também, né? Diga para o meu garoto que eu amo ele demais, diga para ele para que ele saiba, né? Então aqui a gente também tem essa transferência, né? Não é uma transferência psíquica, mas é uma transferência literal e real, né? Diga para ele, ou seja, o Anthony deixando para outra pessoa dizer o que ele sente. Né? Então já nos demonstra, claro que é uma letra de música, né? A gente não precisa ser tão profundo assim, mas também faz parte do canal a gente aprofundar em coisas que não necessariamente parecem profundas. Né? Mas quando ele põe isso numa letra de música, dá a entender que talvez em algum momento ele foi ausente. Né? Ele está querendo transferir a sua responsabilidade dizendo, digam para ele. Eu quero que ele saiba, mas eu quero que venha da boca de outra pessoa. Eu me perdi na Etiópia e aí eu saí, né? Walk out in the road. Né? O walk out é a ideia de sair talvez para a parte externa do lugar, né? Vivenciar a estrada, mas o walkout também é a ideia de deixar um lugar. Né? Então, eu deixei naquela estrada. Talvez eles pensaram que iam morrer, né? Talvez tivesse aí uma periculosidade de estar num país que tu não conhece e tu não fala o idioma, mas também tem essa ideia de, né? Pode ser até a ideia de uma despedida, né? Olha, eu acho que eu me perdi e não vou voltar, então diz pro meu filho que eu gosto muito dele, mas para mim tem um lado também de confessar, né? De se arrepender de que ele não foi tão presente assim. E aí no verso 13 ele diz: Something good going to come your way, just look out your door. Tell him what you want to say, no matter what you might incur. Né? Então aí, alguma coisa boa vai vir para o seu caminho, apenas olhe para fora da sua porta. Né? Então é interessante, porque aqui também é muito psíquico, né? As coisas boas estão
para fora, né? A gente tem que externalizar, a gente tem que procurar do lado de fora. Hoje o mundo nos faz cada vez mais ficar preso no telefone, ficar preso dentro de casa, né? Os casos de ansiedade social aumentam cada vez mais e a gente vê que tem muitas pessoas que escolhem se ficar reclusas, né? Reclusas socialmente, reclusas quando o assunto são amizades, relacionamentos, né? Tanto de amizades quanto amorosos. Então, a gente tem casos muito grandes de pessoas com ansiedades gigantescas de viver a vida externa, externalizada, né? Então, é documentado agora que jovens não conseguem mais conversar ao vivo, né? Aumenta muito mais o número de pessoas que têm medo de falar ao telefone, né? Então, é um caso até muito curioso, né? Não conseguir fazer uma ligação telefônica. As pessoas preferem mandar um áudio ou escrever do que ouvir ao vivo a voz de outra pessoa do outro lado da linha, né? Então é curioso como esses fenômenos estão se ampliando. E aqui é muito psíquico porque ele diz, né? Olhe para fora de sua porta, né? Saia do mundo interno e observe o que tem lá fora. Tell me what you wanna say, no matter what you might incur. Aí aqui é o enfrentamento. Essa letra aqui, eu acho que o Anthony andou fazendo terapia, né? Porque tá bem terapêutica essa letra aqui, né? Ou talvez é ele tentando dizer pro filho coisas que ele não conseguiu fazer na própria vida. Talvez seja isso. Acho que tá interessante. Tá interessante. Aqui é um fio que dá para puxar. Porque ele tá, né, como se aconselhando assim, né? Mas a gente vê que o Anthony não faz esses movimentos. Então, interessante. Eu acho que é uma projeção, agora sim, uma projeção psíquica de coisas que ele gostaria que o filho fizesse, mas talvez ele não conseguiu fazer muito bem, né? Porque diga para eles o que você quer dizer, ou seja, enfrentar, se posicionar, no matter what you might incur, né? Incur é a ideia de um acontecimento, uma inferência, uma ocorrência, né? As consequências daquilo que tu estava pensando, né? Daquilo que vem com as tuas palavras, né? Então, diga para eles, né, o que você quer dizer, não importa o que aconteça, né? Pode ser também isso traduzido, né? Então, olhe para o mundo externo, se posicione, fale o que você pensa, né? Então, essa ideia de realmente, né, se mostrar para o mundo, né? Interessante. E aí, no verso 4 ele diz: Still my heart to give away, make me wanna stay. You and I are sown the same, more and more each day. Interessante, né? Então, roube o meu coração para entregá-lo, né? Para dá-lo para alguém, né? Para deixá-lo aí disponível para outra pessoa. Né? Still my heart to give away, né? Então, roube o meu coração para presenteá-lo, pode ser também, né? Make me wanna stay, né? Me faça querer ficar. You and I are sewn the same way. Então, eu e você somos costurados do mesmo jeito. More and more each day, né? Mais e mais cada dia. Interessante, né? Então aí talvez até uma ideia de se reconectar com o filho, né? A ideia da costura, né? Então também, né? A costura, a escolha da palavra costura já fica bem profundo, né? Então repete o refrão. Eu acho que esse vídeo aqui tem um conteúdo bem que é a identidade do canal. Eu acho que às vezes essas coisas demoram para se constituir, mas né, a gente tem um lado irreverente, a gente tem um lado que quis falar de inglês, a gente tem um lado que mostra muito da história do Anthony, daquela pessoa que a gente já conhece bem, depois de traduzir os caras há quase 4 anos, e a gente tem aqui também essa ideia mais profunda e mais psicológica de pequenas coisas que a gente consegue pescar na letra. Excelente. Então eu não tenho nada do que reclamar, né? Só agradecer. Então a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Essa foi Ethiopia. E como sempre, meu nome é Eduardo. Esse é o Sorry from English. E quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.